E o câncer de mama é um tumor maligno, desenvolve nos seios. Bom, e ele afeta diversas mulheres, tem um crescimento muito rápido. E nós sabemos que essas mulheres, elas têm vários direitos, porém, eles não são muito divulgados. Então, para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui a Maria José, advogada, Maria José Lisboa, advogada na área de saúde. É um prazer tê-la aqui. Muito obrigada pela sua presença. Bom, e você já atua há vários anos na área desses direitos, na área médica, né? Então, por isso que nós a convidamos para vir aqui hoje esclarecer diversas dúvidas. Porque a hora que a mulher, ela tem esse diagnóstico de câncer, acho que ela nem tem cabeça para pensar em muitas coisas. E aí cabe a gente alertar aqui nesse espaço e até mesmo os familiares, porque essa mulher e até outros portadores do câncer, de outros tipos de câncer, têm diversos direitos, né, Maria José? Tem vários direitos. E num momento delicado, um momento também que exige até um dispêndio financeiro maior do próprio paciente e dos seus familiares, é necessário que se saiba quais direitos que esse paciente possui, até por uma questão de utilidade pública, porque se a gente não sabe da existência dos direitos, é como se o direito não existisse. Com certeza. Então, portanto, está de parabéns pela pauta. Eu acho que a gente tem que discutir cada vez mais sobre esse assunto. Com certeza. Bom, eu gostaria de começar primeiramente pelo direito da reconstrução mamária. No segundo bloco, a gente vai até conversar com uma advogada, com uma psicóloga, para falar sobre isso. Porque a mulher, né, passa já por esse diagnóstico, todos os medos que envolvem esse diagnóstico de câncer, que há um tempo atrás era como já o câncer é associado com a morte. Hoje, graças a Deus, a gente tem um alto índice de cura, principalmente nos casos de câncer de mama. E aí ela já se depara com todos esses medos, aí a mutilação do corpo, nós mulheres que somos super vaidosas, perda de cabelo, enfim. Para diminuir um pouco essa dor, né, essa mulher tem direito à reconstrução da mama, né, Maria José? Isso mesmo. O legislador ele se preocupou exatamente no momento de fragilidade e perda de parte do seu corpo, num momento tão delicado da doença, né? Então, desde 99, o SUS garante como direito obrigatório a reconstrução mamária. Porém, em 2013, houve uma ampliação desse direito, uma garantia de que fosse realizada a cirurgia de reconstrução mamária de forma simultânea à cirurgia de retirada do seio, para que esse impacto psicológico da mutilação fosse minorado. Sim, e há até estudos que o índice de cura é muito maior quando essa mulher faz a reconstrução, porque aí ela não se abate tanto, não se abala tanto. É claro que a possibilidade de se fazer a reconstrução mamária no mesmo momento vai depender da condição clínica e médica dessa paciente. Exato. Se não houver essa condição, a cirurgia deve ser realizada de forma mais imediata possível. Então ela vai, de fato, ela retira a mama e vai para o caráter ambulatorial, e assim que ela tiver uma condição de se submeter à reconstrução, essa reconstrução será realizada. E atualmente, Maria José, esses direitos, eles têm se cumprido pelo SUS? Sim, eles têm sido efetivados, mas claro que se houver informação, o paciente deve falar imediatamente com o seu médico e com a equipe que está sendo que está assistindo, né, o paciente, para que, se houver essa possibilidade, para que ela saia dessa cirurgia sem esse impacto da mutilação. Então, é muito importante que isso seja discutido ali no momento. Exatamente. Um outro direito que pouquíssimas pessoas sabem é a isenção de alguns impostos, assim como o imposto de renda, né? Sim. O imposto de renda, inicialmente, é um quesito que a gente deve falar, né? Porque muitas pessoas falam sobre os impostos na compra do carro. Mas o imposto de renda, ele não exige que a pessoa fique com sequela ou com uma limitação, incapacidade para o trabalho. O imposto de renda é da mera declaração da doença. Então, se há um laudo atestando que a paciente tem um câncer,
não só o câncer de mama, mas outros tipos de câncer, Sim. então há isenção do imposto de E não renda. só mulheres, homens também, Sim, né? claro, qualquer outro tipo de câncer. Então, se ele for aposentado, então não vai incidir o imposto de renda sobre a renda da aposentadoria. O imposto de renda, se a pessoa tem renda de aluguel, aplicações financeiras, essas não. Honorários, essas incidem em um imposto de renda. Então, a pessoa deve fazer a declaração de imposto de renda e na sua declaração de imposto de renda há um campo para isenção, a pessoa deve preencher para que isso não seja debitado, né? Da sua... Certo. Tem outros impostos também, né? IPI, IPVA. Sim. Esse daí há outros requisitos para que sejam deferidos, né? Sim, então, sim. além da doença, da declaração e reconhecimento da doença, é preciso que haja uma incapacidade. Normalmente, quando a pessoa é submetida a uma cirurgia para retirada das mamas, ela também precisa fazer o esvaziamento axiliar. Então, nesse momento, há retirada de músculos, tendões. Então, há um comprometimento motor dos membros superiores. E isso dificulta, às vezes, até pescoço, né? A questão da mobilidade de um carro convencional. Então, precisa adquirir um carro com adaptações para que ela possa transitar normal, né? Nas vias normais, né? Então, para aquisição desse veículo com essas adaptações... E no caso só de carro zero, né? Sim, só de carro zero. Então, para a aquisição desse veículo, o legislador também pensou, também por um princípio da solidariedade, a pessoa está realmente com dificuldade física, dificuldade financeira. Então, para possibilitar que ela tenha um conforto na condução de um veículo e que isso tenha um impacto menor na sua vida cotidiana, então o legislador pensou em isentá-la de alguns impostos na aquisição desses veículos. Então, o imposto, o IPA, de produtos industrializados, o ICMS e o IOF. Então, normalmente esses impostos, eles formam um combo que pesam muito na aquisição de um novo carro. Inclusive naquele carro que tem a necessidade de adaptação, né? Normalmente eles são mais caros. Então, quem tem essa limitação comprovada, então se preenche na hora de adquirir o carro, você comprova isso tudo e aí você vai ter essa isenção desses impostos. Fora isso, depois que você adquire, você tem a isenção também do IPVA. Que maravilha, hein? Isso. Pelo menos isso, né? Num momento tão difícil, claro, a pessoa realmente ela vai ter esse benefício. E isso para o resto da vida. Sim. Enquanto ela tiver, né, essas limitações. Então, se ela superar essas limitações e não tiver mais necessidade, né, de um carro especial adaptado, então aí a isenção não se aplica. E no caso da isenção do IPVA, ela tem que comprovar baixa renda ou não? É para todos? Não, é para todos que têm o direito, a declaração da doença e com a limitação, claro. Esse direito, ele é vinculado também ao fato do carro adaptado ser necessário para essas pessoas que estão com essa enfermidade. Então, não basta ter simplesmente a doença, precisa também comprovar a incapacidade ou a redução da capacidade de dirigir de forma convencional. Comum. Certo. E o IOF também é um outro imposto, né? O IOF é um combo que se forma na hora de adquirir o carro, então esses impostos, eles são basicamente os mesmos requisitos. Perfeito. Além da doença, a limitação para a condução de um carro convencional. Mais um direito é o de sacar o FGTS. Sim. E o que eu não sabia, a Maria José estava aqui me explicando nos bastidores, é que os familiares também, os familiares próximos também podem fazer a retirada do FGTS. Como é que funciona? Assim, a doença, ela não impacta apenas o paciente. Pois é. Impacta o núcleo familiar. Então, se o paciente tiver a doença e for vinculado ao fundo de garantia, precisa ter a carteira assinada, o emprego, e aí, nesse momento da declaração da doença, ele pode ir a qualquer agência da Caixa Econômica Federal com esses comprovantes. Existe um rol, pode ser obtido em qualquer site, né? Da Caixa Econômica Federal, ou a pessoa ir diretamente até a Caixa Econômica Federal e pegar a listagem desses documentos e fazer o requerimento. Não só a pessoa, mas se a pessoa for, por exemplo, dona de casa
e o seu marido tiver um registro em carteira de trabalho assinada, esse marido também pode requerer o levantamento do fundo de garantia. Não só o marido, o esposo que tiver uma doença também como câncer, AIDS, hanseníase, é uma série de doenças que está elencada na lei. Pode fazer o levantamento do fundo de garantia, doenças terminais. Aí, além da esposa ou do marido ou companheiro, o filho, um irmão, todos menores de 21 anos ou um incapaz, um portador de deficiência. Então, aquela pessoa que é menor de idade, já tem uma doença, já é inválido, né, incapaz de exercer uma atividade remunerada, então seu pai ou mãe que tem essa atividade remunerada e registrada em CTPS, pode ir lá fazer o levantamento do fundo de garantia, tanto do fundo de garantia quanto do PIS, se for inscrito no PIS. Agora vamos falar de aposentadoria. Como é que funciona para esses casos, Maria José? A aposentadoria, ela pode ser requerida tanto para as pessoas com a incapacidade total e permanente e o auxílio-doença para quem tem o reconhecimento da doença. Só que para as pessoas com essa enfermidade, o câncer de mama ou qualquer outro tipo de câncer, a diferença que não precisa dos 12 meses de contribuição, que é o convencional, para quem está registrado há 4 meses. Não precisa estar tá registrado há 4 meses apenas. E recebeu o diagnóstico de câncer, ele pode requerer imediatamente seu auxílio-doença, ou se há invalidez total e permanente, ela pode requerer a aposentadoria por invalidez. Muito bem. Tem uma outra forma também, que é o LOAS. Sim. Como funciona o LOAS? O LOAS é diferente de aposentadoria. Não é? O LOAS está ligado à assistência e não à previdência. O LOAS ele é dirigido para as pessoas de baixa renda, pessoas pobres, né, e que tiveram o diagnóstico do câncer e o requisito tem que ser a renda familiar inferior a 1/4 do salário mínimo. Essas pessoas que atenderem o requisito da lei, elas podem requerer o LOAS e terão direito a um salário mínimo enquanto durar a doença. Isso, se for até o final da vida, ela terá direito. Certo. Agora, algo que pouquíssimas pessoas sabem é o direito da quitação da casa própria, né? Sim. Todas as vezes que a gente faz um financiamento imobiliário, Dani, nós fazemos junto com o financiamento um seguro. Esse seguro ele é obrigatório. A lei exige que ele seja feito imediatamente a assinatura do financiamento. E no momento que há uma doença reconhecida por atestado, né? Isso impacta imediatamente na condição dessa pessoa de continuar pagando esse financiamento. Sim. Então, a pessoa ela pode denunciar que a gente fala no termo técnico, sim, né? Sim. Notificar a Caixa Econômica Federal da existência da doença e se houver realmente uma incapacidade total, digamos, se ela foi reconhecida que ela é inválida, ela não tem mais condições de exercer uma atividade remunerada, isso vai fazer com que esse contrato de financiamento seja quitado imediatamente. Qualquer financiamento por qualquer banco? Os financiamentos imobiliários em geral. Mesmo aqueles que são vinculados à Caixa Econômica Federal e outros de banco privado. Todos eles, a lei exige esse seguro. O seguro, então a doença, que é uma incapacidade, a morte. Então todos esses são, esses sinistros, eles são condições para a quitação do financiamento. Muito bem, olha só que pauta interessante, a advogada Maria José Lisboa, tirando aqui todas as nossas dúvidas. Tem algum outro ponto que você acha que seja interessante a gente abordar e orientar os nossos telespectadores? Fique à vontade. Tem um outro direito, eu não consegui verificar aqui em Araraquara se é efetivo esse direito, mas é o transporte público gratuito.
Olha! Então, se as pessoas que... Eu não verifiquei na cidade de Araraquara se há implementado esse direito, mas... Como que as pessoas podem descobrir isso? Dani, a gente aqui pode, na se tiver cidade? uma outra oportunidade, Claro! eu venho com essas informações, mas hoje Perfeito. realmente eu não tive tempo de ver se Araraquara é possível, mas a lei determina que essas pessoas, assim como os idosos, né? Eles têm gratuidade no transporte público, aquela pessoa que é portadora do câncer de mama também tem direito. Muito bem, olha, eu vou convidar a advogada Maria José Lisboa